Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou falar um assunto que eu tenho pesquisado, né, já há algum tempo. E também porque eu convido vocês para a gente fazer uma viagem, né, um passeio na nossa percepção, né? Muitas das vezes a gente está assim muito nesse processo de ter assim uns padrões, né, de pensamento, de conhecimento, não acabou sem fim, né? E às vezes a gente se fecha, né, porque a gente tem determinados conceitos, tal, e que, lógico, aquilo estrutura todo vamos dizer, um conhecimento, uma sabedoria que nos traz uma rota, né, para que a gente possa caminhar, né, em todos os sentidos, seja no sentido do nosso entendimento, da nossa compreensão enquanto ser, enquanto uma pessoa que está se manifestando, né? Isso nas relações, no trabalho, enfim. Então, todas essas informações que nos são passadas e que a gente busca e que a gente aprende, que a gente estuda, nos dá realmente uma estrutura para que a gente possa criar, né, um escopo de conhecimento no sentido da gente se nortear, né? Isso pode ser a nível das tradições, religiões, de filosofia, de ideologias, mas eu vou convidar para a gente um pouquinho ir além. Então, eu tenho pesquisado muito dentro dessa área da física quântica, de todas essas propostas, né, a nível alternativo, relacionada à meditação, a busca pelo autoconhecimento, né? Fora desse escopo, desse conhecimento mais focado na parte, vamos dizer, científica, né? Não que, por exemplo, essa minha busca, ela não está só dentro de uma estrutura esotérica ou totalmente sem fundamento, vamos dizer, racional. Mas ela vai além, né? Por exemplo, hoje nós temos pesquisa, até dentro da área da NASA, que tem todo vamos dizer, esse investimento no que concerne a pessoas que têm um determinado tipo de sensibilidade, de paranormalidade. E a gente tem visto várias pesquisas dentro da NASA com relação a isso. Inclusive, eu conheço um paranormal que já passou por todo um processo de investigação. Inclusive, foi atestado que a glândula pineal dele, que essa glândula que é a nossa glândula que fica no topo da cabeça, ela é um pouco maior nessas pessoas, é um pouco mais expandida nessas pessoas que têm uma paranormalidade, né? Inclusive, essa pessoa, ela materializava, né, coisas, né? E isso não era, vamos dizer, fraude. Então, realmente, eles pesquisaram. Então, e por conta disso, eu comecei, então, a pesquisar. Vários autores, né, e eu gosto muito de ver o Rodrigo Ron, porque ele fala muito dessa questão de nós podermos, e como também o Cryon, outros, né, que nós podemos ativar o nosso DNA. Mas como é isso, né? Bom, a gente sabe que em estudos, inclusive acho que foi em 2014, 2015, eles fizeram essa questão da pesquisa do genoma, e o que acontece? Nós só temos decodificado 5% do nosso DNA, 95% do DNA é lixo. Ah, mas e o que quer dizer isso? Quer dizer que eu acredito que nada na criação é feito por acaso. Por que nós não temos esses outros porcentos do DNA desenvolvido? Nesses paranormais, eles são mais, né? A gente percebe que o DNA sofreu mutação e eles têm uma expansão maior, né, no DNA. Então, por que isso, né? Por que algumas pessoas, inclusive crianças que estão nascendo já com DNA de mutação, inclusive aprendem idiomas assim praticamente que instantaneamente? A gente já tem casos no Japão. E as mídias, por exemplo, elas não dão muito, vamos dizer, não noticia muito essas questões, né?
Então, como é que seria essa coisa? Vamos supor, se a gente for colocar assim o nosso conhecimento através das tradições, das religiões, o taoísmo, o budismo, e mesmo no Egito, e várias tradições, né? Elas nos falam da questão, por exemplo, dessa passagem, a outras realidades, de nós estarmos vivendo no Maia. E a Índia, por exemplo, fala muito nessa palavra do Maia, né? Que nós vivemos no Maia. O que é Maia? É uma ilusão. Na verdade, eu vou colocar aí como um holograma. Se a gente for, assim, usar as terminologias da ciência, o que é um holograma? O holograma é uma representação, né, do que é real. Quer dizer, ele é apenas, vamos dizer, ele está representando parte daquilo que é real, do que é real. Então, o holograma é algo que foi criado, né, a partir de algo original, né? Então, vamos supor, o que a gente tem aí de conhecimento das religiões, das tradições, e mesmo a ciência está testando isso, que muita da nossa realidade é cocriada por nós. Isso, lógico, que cada um tem uma realidade, né? Muitas vezes as pessoas enxergam a nossa realidade diferentemente de outras. Isso é por conta de culturas, de crenças, né? Então faz com que as pessoas, elas entendam, né, e decodifiquem a realidade dependendo das suas próprias padrões de pensamento, de ideologias, de crença. Mas afora isso, a gente vive, e a gente vê muito o filme da Matrix e outros filmes que falam sobre essa questão aí dos hologramas, né, da matriz de controle. Realmente, por exemplo, o que a gente tem dentro dessa linha, né, da linha da física quântica, ou a linha também dessas pesquisas alternativas, é que nós, né, vivemos em 3 ou 4D e que temos outras realidades. E o nosso DNA, ele é multidimensional. Quando nós começamos a ativar o nosso DNA, nós começamos a adentrar em realidades diferentes também. A gente acessa outro tipo de realidade. Por isso que esses paranormais, às vezes, conseguem alcançar, né, vamos dizer, alguma informação advinda desses padrões fora da dualidade, que está ligado a uma dimensão onde a frequência e as vibrações são bem mais elevadas, né? Então, a gente tem muito, assim, são o Greg Braden, Amit Goswami, são cientistas quânticos, que eles falam dessa questão das multirrealidades, né? E, por exemplo, na meditação, em muitas práticas da yoga, Kundalini e outros tipos de yoga, você consegue acessar esses tipos de padrões, né? E, então, com relação a isso, vamos adentrar um pouquinho também na área, vamos dizer, esotérica, que fala, né, que algumas tradições, inclusive no budismo, também, né, até no hinduísmo, no taoísmo, vamos supor, nós vivemos dentro de um padrão, de um holograma ou de uma matriz, né, de realidade, que geralmente a nível coletivo e a nível individual. Porque se nós somos almas eternas, né? Porque a ciência já considera que a mente, por exemplo, não está no corpo. Isso a ciência já comprovou. Então, se a mente não está no corpo, aonde que ela está? Ela deve estar em algum tipo de um grande computador. Um computador universal, de uma fonte, Deus, né? Então, assim, se a gente advém dessa grande fonte, e nós somos uma representação dessa fonte, né? Então, em algum lugar a nossa alma, o nosso espírito está. E o que nós estamos fazendo aqui? Né? Algumas teorias dizem que nós, que viemos dessa grande fonte, nós criamos, né, um holograma para que a gente possa ter a experiência aqui na Terra, porque a Terra, ela é uma energia muito densa e que não daria para vir aqui dentro de uma, vamos dizer, de uma energia mais sutil. Então, como a gente veio fazer uma experiência no planeta Terra, a gente adquiriu um corpo adaptável a essa situação, né? E cada vez quando a gente vem aqui,
Nós temos um programa a cumprir, o que nós realmente viemos fazer, o que a gente veio aprender, o que a gente veio delegar. Acontece que é igual no teatro, no filme. Então a gente elenca um personagem para poder viver toda essa história, só que a gente fica preso nessa história. Muitos que estão aqui, por exemplo, estão repetindo, né, essas histórias, repetindo os padrões, porque não conseguiram se desvencilhar desse tipo de personagem, né? É igual aquele ator que ele interpreta o personagem tão profundamente que ele demora um certo tempo para poder se desvencilhar do personagem. E assim tem alguns que demoram e tem uns que não se identificam com os personagens. Então tem essa história da roda do Sansara, né, que o budismo fala, de que você fica preso aqui numa roda de Sansara. Quer dizer, você fica num círculo vicioso, não consegue sair, porque a sua essência se desvinculou de alguma forma, né, do seu personagem que você veio vivenciar. Então, como a gente, geralmente quando as pessoas, esses seres, esses mestres, eles têm já essa memória já ativada. Então, eles já estão aqui, eles sabem o que estão fazendo aqui. E por isso que Jesus, Buda, falava muitas coisas que às vezes as pessoas não compreendiam. Eu pertenço a outro mundo, meu mundo não é daqui, entendeu? Então, e realmente eles deixaram os ensinamentos, né? De que existem outras dimensões. Há muitas casas, há muitas moradas na casa do meu pai, quer dizer, e inclusive Buda dizia, né, que a nossa realidade, mesmo que a gente encontre uma realidade, um Buda que vai prometer uma salvação, que a gente desconfie disso, porque o caminho tem que ser por nós mesmos. É lógico que os mestres nos auxiliam, mas esse processo de despertar e se conectar realmente com a nossa matriz original depende de nós. Porque muitas das vezes a gente está pegado a determinadas coisas, né? O apego, por exemplo, o medo, ele nos mantém muito arraigados em determinados tipos de padrões. Então, realmente é importante a gente faça esse processo de autoconhecimento para que a gente possa se libertar de muitas crenças, muitos padrões que nos limitam, né? Então, na questão do DNA, então todas essas, vamos dizer, técnicas, eu uso reiki, eu sou terapeuta reikiana, e eu uso muito o reiki no sentido das pessoas realmente ativarem os chakras, ativarem os centros energéticos, o campo energético, para que elas possam sair desse processo de fechamento energético, né? Para que abram os canais, os meridianos, para que a gente possa se conectar com essas energias superiores, de frequências maiores. Porque como a gente está com os canais um pouco congestionados devido a esse processo de doenças, de desequilíbrios, muitas das vezes a nossa nutrição ela fica comprometida, porque a gente não só alimenta de alimentos materiais, né? Nós alimentamos da energia do prana, do cosmo, da lua e das energias lunares, das energias telúricas. Então, o que acontece? Quando a gente perde essa conexão com essas energias mais sutis, nós começamos a densar mais o corpo, né? E aí as doenças vêm, né? Então, é por isso que quando as pessoas começam a se conectar com a sua dimensão mais ligada à sua essência, elas começam a ativar determinados chakras, as energias começam a fluir melhor, então há um melhor acondicionamento físico. Muitas vezes pessoas se curam de doenças, já aconteceu de vários terapeutas terem assim, vamos dizer, milagres, né, que acontecem, porque realmente atuam bastante intensamente nesse processo de códigos, né, de padrões que estão ligados a todo também uma informação do DNA. Então, assim, a gente vive imerso, né, no mundo de informação. Então, depende de qual informação que você realmente está conectado, né? Se você está dentro de uma vibração de energias densas, você vai atrair determinados tipos de frequência. Se você começa a entrar numa outro tipo de vibração mais sutil, você vai começar a perceber que a sua realidade também muda, né? Então, assim, essa coisa de transformar o holograma é isso, é a gente realmente sair dessa matrix que nos aprisiona num determinado tipo de padrões e de apegos
e dá um salto quântico, né? Dá o salto. O elétron, quando ele pula para uma outra... isso é a pesquisa, né, que a ciência faz, né? Vamos dizer, o elétron pula para uma outra célula, ele aí cria uma mutação, cria vamos dizer, um salto quântico. Então, que a gente possa fazer esse salto quântico, a gente possa dar esse upgrade, né, no nosso escopo mental, que a gente possa se abrir para que as nossas realidades, né, que a nossa cocriação possa realmente entrar em sintonia com a nossa verdadeira mônada, que a gente chama, a nossa essência, né? Porque se a gente adentrar numa outra, vamos dizer, no outro nível aí de conversa, que eu vou deixar para outro dia, né? Que são os fractais, que nós fazemos parte, somos fractais, fazemos parte de uma mônada, e cada fractal está experimentando, está fazendo a sua experiência em diversas dimensões, em várias realidades. Então, e nós estamos aqui como parte dessa mônada, como fractal, vivenciando essa realidade. Mas isso aí é outro papo, né? É um papo assim que para que a gente possa estar um pouquinho mais acostumado com essa linguagem. Mas mais para frente eu vou colocar isso, tá bom? E eu agradeço muito a atenção. Namastê!